Oi, pessoal, boa noite. Hoje eu e a Jéssica a gente vai fazer uma live falando sobre autismo, né? Considerações sobre autismo na psicanálise. Esperar ela entrar pra gente começar. Boa noite. Se alguém estiver assistindo aí, me diz se o som tá bom. Boa noite, bem-vindos. Esperando só a Jéssica entrar pra gente começar. Se vocês tiverem perguntas ao longo da live, podem fazendo, tá? Que a gente vai responder. Obrigada. Acho que a Jéssica entrou. Aceitei aqui, mas não foi. Tem tempo que eu não faço live. Acho que já vai aceitar. Demora um pouquinho. Podem fazer perguntas também, tá? Quem quiser perguntar, quiser saber. A Jéssica tá falando que já pediu, mas não foi. Deixa eu só... Jéssica, solicita de novo, por favor. Que você entrou aqui, mas... Ah, tá aqui, apareceu de novo. Não está conseguindo participar. Pessoal, desculpa, eu vou fechar e... Peraí, deixa eu ver se eu consigo solicitar a participação dela, convidando. Jéssica, eu te enviei um convite, vê se você consegue aceitar. Se não conseguir, me manda uma mensagem que eu... Ah, conseguiu, pronto. Oi. O Instagram às vezes dá uma bugada. Isso aqui não dava pra gente fazer, sei lá, tava de Shadowban, alguma coisa. É raro, mas acontece muito, né? E aí, tudo bem? Só tirar esse óculos, porque senão vai ficar dando muito reflexo. Beleza. Então, hoje a gente vai falar sobre considerações sobre autismo na psicanálise, né? Isso. A gente vai falar sobre o autismo, aí da perspectiva da psicanálise. E vamos falar um pouco também no um pouco pinceladas aí sobre o que é o autismo para a psicanálise, tentar diferenciar o que é para a psiquiatria. Pois é. Mas, como nós não somos psiquiatras também, né? Somos psicanalistas, não dá para... Pois é, mas a história do autismo, ela tá completamente entrelaçada com a história da psicanálise. Porque enfim, a gente já pode começar... Já começando, né? O Bloiler, quando ele conceituou o autismo pela primeira vez, quem conceituou pela primeira vez foi o Bloiler, né? Não é o Breuer, é o Bloiler. É o autor, inclusive, que conceituava esquizofrenia, etc. Ele conceituou justamente para ele se afastar da teoria de autoerotismo do Freud. Então, ele tirou o erotismo, só ficou com auto. E por isso que ele criou o autismo. Foi dessa maneira que foi cunhado pela primeira vez a concepção de autismo, que não foi cunhado como uma nosografia, né, como um diagnóstico psiquiátrico. Foi cunhado como um sintoma, como até hoje tem. Né? Então, a gente tem, por exemplo, os sintomas positivos e negativos da esquizofrenia. Dentre os sintomas negativos, tem um dos sintomas que se chama autismo. Então, até hoje existe o sintoma autismo, não como uma categoria psiquiátrica, né, uma categoria nosográfica, mas como um sintoma em si, justamente porque ele vem dessa tradição aí do Bloiler, né? Então, quando ele cunhou isso, foi justamente para se afastar do conceito de autoerotismo do Freud. Então, olha que coisa interessante, né? O autismo em si ele só surge, ainda que naquele momento ali, em 1911, como um sintoma, mas ele só surge para fazer frente a um conceito freudiano, ao conceito psicanalítico. Eu acho maravilhoso quando eu vou atrás dessas histórias sobre determinados transtornos ou sintomas que, via de regra, de todos esses que vocês possam imaginar aí, eles têm alguma relação direta com a psicanálise, né? Então, sei lá, se eu pego, por exemplo, a noção de orientação profissional. Eu dei semestre passado essa disciplina na faculdade, né? Orientação profissional. A história da orientação profissional tem a ver com a história da psicanálise. Se eu pego psicoterapia breve, a história da psicoterapia breve tem a ver com a história da psicanálise. Então, eu acho interessante isso, ainda mais de determinadas correntes que
nos dias atuais querem completamente, né, desmerecer a psicanálise, afastar da psicanálise, que não estudam nem a história para ver que está entrelaçado desde os primórdios com a psicanálise. Exatamente. Quem fala muito sobre isso é o Paulo Schiller, nos cursos dele. Ele é médico, né? E ele fala que os médicos não estudam nem mesmo a história da medicina. Sim. Né? Então, são coisas importantíssimas, porque se a gente olhar para a história, tem doenças que já descobriram a cura, descobriu-se curas para algumas doenças, e coisas que não deveriam estar sendo feitas hoje, continuar sendo feitas ou voltar a ser feitas, porque já se viu que não faz sentido, né? Exatamente. Então, como eletrochoque, por exemplo, né? Dependendo aí dos casos, é claro, a medicina avança, existem... Mas, bom, eletrochoque para tratar pacientes com esquizofrenia. Não é dessa ordem, né? Porque não tem... o próprio autismo, né? Eles querem imputar aí nas crianças autistas, querem dizer que existe que é uma doença genética. Sim, o gene do autismo. Tem o gene, enfim. Não tem comprovação. Também não tem nenhuma comprovação. O próprio TDAH é a mesma coisa. Né? Então, nenhuma dessas condições psíquicas existe aí uma localização, né, orgânica. Sim. E tanto a neurociência, né, a psiquiatria, em alguns casos, não todos, né, eles querem aí dizer que existe sim. Mas, bom, ainda não se descobriu nada. Sim. Então, tem algo aí que tá, né, que é estranho. Sim. E aí o Sheldon falou, na psiquiatria existe muito lance das Big Pharmas. Também, sim. né? Ainda tem isso que, também, que já tá Mas... descortinado para o mundo inteiro, né? Todo mundo já Exatamente. sabe, inclusive, que isso é um ponto muito importante, no final das contas, porque a gente está falando de dinheiro, a gente está falando aquilo que move o mundo. Então, isso você não pode desconsiderar. Isso a gente discutia, por exemplo, quando a gente estava falando lá, né, dos interesses, por exemplo, de uma, entre aspas, né, de uma cientista famosa querer difamar a psicanálise como a Pasternak. A gente não pode. E a gente vai avaliar lá o histórico dela, a gente vai ver que ela tem relação direta com farmacêuticas, enfim, a gente não pode desconsiderar que o dinheiro ele modifica e ele move essa galera toda, né? Enfim. Enfim, vamos começar então falando sobre o que é o autismo, né? Tentando aí diferenciar o que é esse diagnóstico, tanto para psicanálise quanto para psiquiatria. Pois é um problema, porque não existe o autismo para psicanálise. Tanto que, mesmo dentro da psicanálise, existem diversas teorias e contradições enfim. Você até me mandou um texto agora para eu ler, estava lendo, ainda estava na metade, muito bom. Sim. Mas o tempo todo, até hoje, né, tudo que eu estudei sobre autismo, que o autismo é um tipo clínico da psicose. Sim. E, bom, para mim isso funciona, assim. Faz sentido. Para mim já não funciona. Sim, para você. E a gente, bom, e nós duas somos psicanalistas, né? Freudianas, assim, né? Então, mesmo dentro da psicanálise e mesmo dentro das mesmas escolas, existem divergências. Exatamente. Sobre esse assunto. Eu acho que o autismo é um dos temas dois, né? Talvez um dos que mais há divergência. Sim. Exatamente, porque, bom, como a gente estava discutindo, né, com essa origem do autismo, a gente vai ter ali uma movimentação diferenciada. Então, a gente começa com o sintoma autismo, o sintoma da esquizofrenia, autismo, e depois a gente vai passar com o Leo Kanner, ali em 43, a ser realmente uma categoria. Ele queria que fosse uma categoria, que ele vai falar do distúrbio autístico do contato afetivo. Né? Então, era essa a primeira articulação que ele faz ali em 43 sobre do que se tratava de fato o autismo. Quando o Kanner ele começa a fazer essa distinção, ele começa a colocar realmente como um quadro clínico da psiquiatria, várias correntes psicanalíticas começam a estudar a partir desse prisma. Então, já afastando de fato aquela categoria de simplesmente uma manifestação, um fenômeno ou um sintoma. Agora, ele é uma categoria clínica que a gente deve avaliar.
E aí, a partir disso, a gente teve inúmeros psicanalistas, de fato, que não é o caso do Kanner, mas inúmeros psicanalistas que resolveram tomar para si aquele problema para poder investigar. Então, a gente tem ali algumas tradições muito fortes. A gente tem os Lefort, né? A Rosine e o Robert Lefort, que é um casal que estudava autismo e que, através da tradição, inclusive, do Lefort, é que hoje tem determinados teóricos que afirmam que o autismo ele é uma quarta estrutura na psicanálise. A gente vai ter, por exemplo, os psicanalistas mais de uma corrente kleiniana, como a Tustin, por exemplo, a Frances Tustin, que vai estudar de uma outra forma. E a gente vai ter várias tradições. A gente tem o Bruno Blettenheim, né, que é o autor lá do Psicanálise dos Contos de Fada. São os principais autores que vão começar realmente a investigar essa nomenclatura, esse problema clínico, digamos assim, porque a gente não sabe exatamente o que é, né? Novamente, vai depender de corrente para corrente. E a partir disso vai tentar dar um entendimento, vai tentar dar uma resposta diante de determinados pacientes que chegam na clínica e que você não sabe o que fazer com eles, ou você não sabe nem onde inseri-los, onde enquadrá-los. E aí, a partir disso, o que a gente tem dentro da psicanálise? A gente tem justamente essas correntes, essas vertentes distintas que vão começar a divergir e vão começar, aí sim, a trabalhar a partir do seu prisma específico. Então, vai ter uma corrente que vai dizer, olha, isso aqui é uma categoria psicótica, uma psicose infantil, é uma esquizofrenia, por exemplo, infantil, é um tipo de esquizofrenia infantil. Se a esquizofrenia, logo, é psicose, então a gente pode enquadrar aqui no campo da psicose. Vai ter uma outra vertente que vai dizer o seguinte, não, a gente não pode enquadrar no campo da psicose, mesmo porque é muito anterior, por exemplo, à estruturação edípica, à sexualidade, ao recalque, a tudo isso, o que é verdade. A gente vai, por isso que para mim não faz sentido ser a psicose no sentido estruturante. Por quê? Porque é anterior ao Édipo, de fato. Eu tô falando de crianças muito novas, né? O Jerusalinski, naquele texto que você me mandou, né? E eu acho que ele cita o Jerusalinski, ele fala que ocorre uma exclusão, Isso, né? exatamente. Então, seria porque eu me questionava sobre isso, né? Tá, qual que é o mecanismo de defesa, né? Qual que é a saída aí edípica? Sim. Então, se para neurose é o recalque, se para psicose é a faclusão, se para perversão, né, é saída aí pela denegação. A denegação. Então, eu ficava me perguntando, bom, e daí qual é o mecanismo aí que rege, né? Qual é a defesa frente a essa castração? Então, ele aponta aí que seria uma exclusão. Exatamente. Né? Então, seria uma quarta estrutura onde o mecanismo de defesa é a exclusão. Exatamente. O problema aí central nessa discussão está justamente de você tentar entender através da estruturação psíquica, justamente por uma vertente lacaniana. Porque se você olha de uma vertente freudiana, você vai entender por organizações, não faz mais sentido. Porque não é uma estruturação, muito embora tenha ali o aspecto do recalque, que é o ponto central para o Freud. Então, é édipo, sexualidade, recalque, e é isso que vai definir psicamente um sujeito. Mas quando você olha, tirando ali a parte da estruturação mais pela organização, como o Freud olhava, talvez você tenha menos problema. Agora, realmente, quando você está dentro de uma definição lacaniana, estruturante, é um problemaço você fazer essa leitura. Isso acontece a mesma coisa com os borderline, né? Que eu já várias vezes eu já postei sobre isso, que sempre me perguntam do Bruce, eu falo do Bruce Fink, né? Ele fala, bom, não faz sentido a gente falar em borderline na psicanálise lacaniana. Sim. Né? Porque você ficaria aí entre, tem alguma coisa aí entre, né? E aí ele diz que é o clínico que não se sente seguro para dar o diagnóstico. Então, ele encaixa o sujeito aí nessa borda, né? Exatamente. Entre uma e outra, entre a neurose e a psicose. Que é basicamente, por exemplo, o problema do Freud com a melancolia. O Freud também não fez nenhuma definição da melancolia. Ele não colocou melancolia na neurose, também não colocou melancolia na psicose. Então, para o Freud ainda é um problema. Como normalmente determinadas aparições clínicas para o Freud serão um problema, de fato. Ele não tem a mesma facilidade no corpo da sua teoria como Lacan já tinha, justamente por conta do estruturalismo. Né? Então, isso realmente fica muito mais solto no Freud. Só que, por exemplo, o borderline, para mim, já é muito mais fácil, inclusive, do que o autismo. O autismo eu considero realmente um problema na psicanálise. Né? Justamente por essa anterioridade, né, do fenômeno, do funcionamento do autista. Já o borderline não, a gente está falando já de um sujeito formado, de um sujeito constituído. Então eu não veria problema, não teria para mim a questão que tem para alguns autores, como por exemplo
o Mauro Regenberg, enfim, alguns, a Lambotet também, de tentar entender se o borderline também é uma nova categoria, alguma coisa do tipo. Para mim não faz o menor sentido, porque eu já estou falando de um sujeito estruturado, né? Então a gente está simplesmente fazendo uma definição de fenômenos em detrimento da estrutura. Então ali naquele ponto sim. Agora o autismo não. O autismo para mim ele já é realmente muito mais problemático, justamente por conta desse fenômeno que se apresenta de uma maneira muito precoce. E aí é que vai entrar a grande questão. Eu não sei, por exemplo, eu estava relendo um texto que eu já li faz muito tempo, que depois eu posso até mostrar, que é um texto de 2 autores, que elas têm um centro de pesquisa em psicanálise e linguagem em Recife, em que elas fazem pesquisas há muitos anos somente com crianças ditas autistas, né? Aqui em Belém também tem um que fica lá no Barros do Barreto, para quem é aqui de Belém. Ele é encabeçado pela professora Rosane Nicolau, que é super lacaniana, né? Enfim, eles fazem também pesquisas com crianças autistas lá no Barros do Barreto. E assim, de maneira subsequente. E essas autoras, elas têm uma especificidade, elas são winnicottianas. E quando eu estava relendo o texto dela para nossa live, eu estava vendo que, a partir dos pressupostos winnicottianos, fica muito mais fácil você fazer essa discussão do que em pressupostos kleinianos, lacanianos ou até mesmo freudianos. A facilidade, por exemplo, que o Winnicott tem, e aí vai ter uma especificidade, porque, por exemplo, o Winnicott não vai ser uma psicopatologia. Ele deixa isso bem claro, inclusive. O autismo, por Winnicott, não é uma psicopatologia. É simplesmente uma manifestação. E que você tem que levar em consideração aquela relação inicial, a maneira como ela é realizada ali, aquela relação... Como é? Ele tem um termo relação intermediária da mãe com o bebê, e é isso que vai fazer com que haja ou não aquela manifestação. Mas ele não está trabalhando ali basicamente com uma estrutura, uma organização, nem nada do tipo. Ele está trabalhando basicamente com manifestações. Então, quando você olha desse ponto de vista, fica muito mais fácil e muito mais coerente, inclusive, discutir o autismo do que em outras vertentes da psicanálise. Por exemplo, eu falei ainda há pouco da Frances Toustin. A Frances Toustin, ela teve que abandonar a teoria kleiniana, porque ela diz literalmente nos textos dela que a teoria, e ela era super kleiniana, mas ela diz que a teoria kleiniana ela não suporta as manifestações dos autistas, no sentido de que ela não dá suporte para aquele entendimento de uma maneira muito mais fluida, né, de uma maneira mais inteligível. O que uma teoria como a winnicottiana por vezes dá. Então aí a gente vai entrar no ponto, já que a gente está falando aqui do que seria o autismo para a psicanálise. Não existe o autismo para psicanálise, existem os autismos para psicanálise. Tem um livro muito bom que se chama justamente Autismos, em que é uma organização de vários capítulos e de vários artigos de diversos autores e das mais amplas vertentes, inclusive, que vão demonstrar na prática como não pode se falar na psicanálise de um autismo. O que eu estava até pesquisando, inclusive, que eu acho bem complicado, mas muito embora na psiquiatria tenha ali a vertente central, que é aquela defendida, por exemplo, pelo DSM, porque é a bíblia dos psiquiatras, né? Então, o que está no DSM é o que deve ser seguido, basicamente. Mas mesmo na psiquiatria, você tem as divergências também. Né? Se for um psiquiatra iaspiriano, se for um psiquiatra sadokiano, enfim, você vai ver ali as diversas vertentes dentro da psiquiatria que também vão divergir quanto àquele fenômeno, né? Quanto àquela categoria. Mas na psicanálise isso é muito mais expressivo. Né? Justamente porque vai modificar completamente, inclusive, a categorização e a maneira como você vai olhar para aquele sujeito. Difere completamente. Né? Então, por exemplo, se eu estou falando ainda há pouco, no meu entendimento do que eu li, que a teoria winnicottiana ela é muito mais... ela consegue descrever de uma maneira muito mais fluida o que é o autismo, em detrimento das outras que vão ter um problema realmente complicado com isso. Eu estou dizendo que o sujeito por Winnicott, ele modifica, inclusive, a maneira como eu vou ler o autismo. Porque o sujeito por Winnicott não é o sujeito do Freud e não é o sujeito do Lacan. Esse que é o problema. Então a gente já tem um problema anterior de definição do que é esse sujeito. O que não teria, por exemplo, na psiquiatria. Esse que é o ponto. Muito embora você possa discutir enfim, a etiologia, sei lá, as características, os sintomas, isso é uma discussão ok, mas não no sentido de modificação do que é aquele sujeito. Isso não acontece. O que vai acontecer, de fato, na psicanálise. Né? Então, isso, enfim, isso é só um ponto central
pra gente começar a discutir que não tem como você responder de uma maneira única o que é o autismo para psicanálise. Você vai ter que depender da teoria que você se embasa para poder discutir essa questão. Exatamente. Por exemplo, em relação ao que tu entendes, né, que o autismo é uma psicose, justamente por conta da leitura lacaniana. Lacaniana, é. Por que isso para ti faz sentido? Por que tu vês dessa maneira? Bom, por conta da sintomatologia das crianças com autismo, né? Eu acho que tem essa questão aí dessa recusa ao outro, esse corpo, esse sujeito no lugar de objeto do outro, esse sujeito alienado ao outro, né? Porque esse sujeito autista, ele fica alienado ao outro materno, né? Não tem uma entrada aí de um terceiro para fazer essa separação. Esse corpo, de certa forma, na esquizofrenia tem esse corpo despedaçado, né? E esse corpo, talvez, aí do autista, mas aí depende da leitura, né? É o que você está falando, depende da leitura. É o ponto. Sim. Mas eu acho que é mais relacionado a essa relação com o outro, com o grande outro, que a gente pode colocar, por exemplo, a mãe, nesse lugar aí. Né? Eu acho que na psicose tem toda essa problematização, né? Não tem entrada de um terceiro, não há inscrição do nome do pai. E eu vejo o autista aí nesse lugar, né? Sim. Então, para mim seria o autismo seria um tipo clínico da psicose por conta disso. Sim. Uma das questões que fazem bastante também, que é necessário para tentar diferenciar o autismo da psicose, isso dentro da psicanálise já, né? Sim. É mostrar, por exemplo, como há uma diferenciação de fato dos sintomas da esquizofrenia, por exemplo, pegando como ponto central, né, na psicose a esquizofrenia, pro autismo, por exemplo. Não há alucinação no autismo. Esse que é um ponto central. Né? Isso que você já... E aí é que tá, enfim, uma coisa que eu sempre falo quando a gente está discutindo sintomatologia versus diagnóstico em psicopatologia, isso na faculdade de psicologia mesmo. Depende, quando você fala da alucinação, nesse mesmo texto ele fala sobre isso, né? Como que a gente descreve essa questão da alucinação? Porque, por exemplo, o autista, ele se protege do outro, né? Do olhar do outro, como se o outro o invadisse, né? Tem todo... É um sujeito preso em si. Então, será que ele não vê esse outro como né? Ele tem, parece que é um medo, né, do outro, né, do outro invadir, do medo do olhar do outro. Tanto que tem essa questão do olhar, da voz, né? Eles tampam os ouvidos como se fosse uma invasão. Então, será que a gente não poderia colocar isso aí nesse lugar de uma alucinação, de um delírio? Pois é, a grande questão, e novamente, vai depender da maneira como você lê esse fenômeno. Porque a grande questão é que justamente não seria porque há essa divisão do outro. É o outro que está invadindo. Então há esse outro a se reconhecer, por exemplo. Né? O que, no caso da esquizofrenia, por exemplo, já está a priori ali. Por isso que há todo o conceito de persecutório, enfim, de você precisar realmente que o outro esteja ali para lhe perseguir, porque você tem alguma coisa de muito fundamental que ele vai querer ou desejar. No caso do autismo, ele está se protegendo disso. Ou seja, se ele está se protegendo é porque ele reconhece essa diferenciação. Né? Então, uma das coisas que eu estava falando, né, que a gente discute bastante, é que a gente precisa diferenciar as manifestações sintomáticas do diagnóstico em si. Por exemplo, não existe, quando a gente vai fazer lá a divisão clássica da esquizofrenia, tem um tipo que se chama esquizofrenia simples. Na esquizofrenia simples, não há a perda bruta da realidade. Então, não há presença de alucinações e delírios, né, de modo geral. Não significa dizer que um esquizofrênico simples ele não possa apresentar o sintoma, alucinação ou delírio. Não há na esquizofrenia, mas um sujeito ele pode ter esquizofrenia simples e pegar emprestado sintomas de outras, enfim, categorias, esquizofrenias, tanto faz. O que isso significa? Significa dizer que não faz parte daquela concepção diagnostical, mas o sujeito ele pode manifestar aquilo ali. É a mesma coisa que a gente está falando aqui em relação, por exemplo, ao autismo. Né? Você pode falar, mas tem um fulano que foi diagnosticado com autismo e ele alucina. Sim, mas não significa dizer que faz parte da estruturação do autismo. Significa dizer que ele pegou emprestado um sintoma. É completamente diferente. Né? Mais do que isso, que eu acho que é o problema central que a gente vai ter aqui.
A gente tem hoje, justamente, enfim, com essa enxurrada de... Talvez por isso que a gente tenha, inclusive, né, feito a live, né? Porque é uma coisa que perguntam muito, que falam muito, etc. Com essa enxurrada de supostamente conhecimento sobre o autismo, o que é completamente enganoso. Eu já vou falar isso de antemão também, inclusive para quem está assistindo a gente. Não se tem conhecimento profundo sobre autismo. O que se fala muito a palavra autismo por aí. Exatamente. São coisas completamente distintas. Não, tá? o que eu noto é que tem muita gente diagnosticada com diagnóstico de autismo que claramente não é autista. Sim, Porque, bom, algumas coisas eu acho que no autismo são muito marcantes, né? Chamam muita atenção. Para quem estuda minimamente sobre isso. Você não precisa nem ser um estudioso profundo para ver que determinados casos não são autismo. Né? A pessoa, ela consegue, por exemplo, eu coloquei no Google para ver filmes sobre autismo. Apareceu um filme para mim que chama Tão Forte, Tão Perto. Aquele menino não é autista. Aquele menino não é autista. Então, assim, aí tava lá, né? Autismo. Então, assim, esse menino é autista. Aí você vai ver o filme que fala sobre. Bom, as pessoas leigas vão pensar: bom, esse menino é autista. Eu li um livro esse final de semana, chama Escondi a Minha Voz, né? Que é um menino do Teran, que ele não fala até os 4. Ali no livro tá contando da história de vida dele, acho que é entre 4 e 6 anos. 4 e 5 anos, por aí, até os 4, 5 anos ele não fala. E é como se ele estivesse contando a história dele, por que ele não fala. E no livro mostra muito a questão do que o Lacan fala, né? Que o sintoma da criança é o sintoma do casal parental. E qual que é o sintoma desse casal? É que eles não conversam entre si. Os pais não se falam. Então, isso aparece na criança. Então, claro. E o que acontece também, que eu vejo muito, né? É a criança sendo taxada aí como problemática. No livro tem muito isso, né? Ele era chamado de tonto. Então, esses significantes aí vão sendo atrelados a essa criança. Claro. Ela vai se entendendo dessa forma, bom, se todo mundo me chama de tonto, de burro, de idiota, deve ser isso que eu sou. Né? Eu não devo prestar para nada. Então, o que me preocupa muito é esse monte de diagnóstico, esse monte de significante aí sendo atrelado, colado a essa criança, que por diversas vezes você vê claramente que a criança não apresenta autismo. Sim. Mas ela vai começar a se compreender dessa forma. Claro. Bom, se meu pai e minha mãe, se os médicos que são mais velhos que eu, autoridades, os grandes outros aí, estão falando que eu tenho um problema, que eu sou autista, que eu sou tonto, que eu sou idiota, que eu sou burro, bom, então eu devo ser. Sim. E assim, é esse que eu vejo como o grande problema dessa multiplicação aí desses diagnósticos psiquiátricos, né, na atualidade. Que é o que aquele psiquiatra fala, né, naquele livro, Voltando ao Normal. Esqueci o nome dele, o Alan Francis, né? E ele tava dentro, né, da formulação do DSM. E ele meio que se volta contra para falar, olha só, a gente está fazendo uma grande besteira aqui. Sim. Vamos reformular isso, porque isso que a gente fez aqui, né, ele apresenta lá no Voltando ao Normal, isso que a gente fez aqui no DSM-4, a partir do DSM-4, colocou todo mundo como problemático, doente, patológico. Ninguém mais é normal. A gente sabe que esse conceito de normalidade é uma outra questão aí que a gente também pode discutir, enfim. A normalidade psiquiátrica, no caso, né? Porque a pessoa não apresentar um transtorno. Sim. Mas o meu ponto assim, de incômodo é esse. Bom, todo mundo virou autista, porque também tem uma desculpabilização, né? Claro. Bom, se eu sou autista, eu posso, sei lá, como eu vi um meme um dia desse, levei o diagnóstico lá de autismo para a empresa, me contrataram porque tem lá a cota, então me contrataram, e aí eu faltei, eles me mandaram, eu fiquei faltando muito, me mandaram embora. Claro, você foi trabalhar numa empresa, eles precisam de você lá, você falta muito, você vai ser mandado embora, independente do que você tenha. Né? Então, tem aí uma questão de, se eu sou autista, eu posso fazer o que eu quiser. Né? E não somente para o sujeito que é autista, mas sobretudo, porque a gente está falando de maneira majoritária aqui da infância, sobretudo para os pais. Se o meu filho ele é autista e essa questão ela é genética, ela é biológica, eu estou completamente desimplicado dessa relação.
né? A gente tem dois extremos e que exatamente. o livro, né, da clínica psicanalítica, que eu reli agora para live, vai tocar, que é muito interessante. A gente tem um extremo, por exemplo, que começa lá com Kanner, em que ele entende que as mães frias ou os pais intelectuais é o que faziam com que as crianças fossem autistas. Sim. Então, os pais, eles foram culpabilizados de maneira frontal e direta por muito tempo. Mas a gente também tem um extremo hoje, justamente promovido pela psiquiatria, de que não há mais culpabilização no sentido de responsabilização nenhuma, Sim. porque é completamente genético e biológico. Sim. Então, olha, e por isso que as pessoas, elas se interessam tanto e elas vão tão atrás de diagnóstico de fato. Quantas e quantas pessoas eu não conheço que elas falam, não, mas eu tenho que ter o diagnóstico laudado pelo psiquiatra. Exatamente. Eu, por exemplo, sou supervisora clínica de uma clínica escola de psicologia. Quantas e quantas pessoas chegam lá para pedir laudo? Olha, você pode me dar um laudo? Que eu tenho TDAH, que eu tenho TOD, que eu tenho autismo, que eu tenho um monte de coisa. Porque o laudo, ele lhe dá um passe livre para inúmeras questões, principalmente para os pais. Porque, olha, eu não tenho nada a ver com isso aqui. Eu não tenho interação alguma com essa criança. Foi a genética que fez isso. Eu não sou responsável, exatamente. Ela já nasceu assim. É um problema genético. E aí, quando você vai ver que não tem nenhum tipo de marcador definitivo genético pro autismo, as pessoas... É isso. Elas fingem não enxergar isso. Né? Eu tava assistindo um vídeo do Omar Pérez, Daniel Omar Pérez. Acho que tu conheces, né? O argentino. Argentino. E ele tava lá falando sobre a história do autismo. E aí eu vi lá, tava lá lendo os comentários, aí um rapaz, o Omar Pérez falou, né, no vídeo, olha, não existe até hoje, né, na data tal, nenhuma definição genética que o autismo ele apresente, genital, blá, blá, blá. E aí lá, o primeiro comentário, o mais curtido, é o seguinte, olha, eu preciso dizer que a única coisa no vídeo que tem que ser revista é que ele tá errado quando ele diz que não tem marcadores biológicos definitivos, porque tem sim. O cara não deu um Google pra fazer um comentário desse. Porque eu fiz literalmente isso. Eu coloquei marcadores biológicos do autismo no Google, eu peguei a primeira página e joguei lá no comentário pra ele. Ele não se deu o trabalho de dar um Google. Sim. Ou seja, por isso que eu falo que hoje você fala abertamente a palavra autismo, mas ninguém tem conhecimento sobre isso. Porque talvez, inclusive, o conhecimento que, enfim, que se deva ter, que é mais profundo, dê muito trabalho, de fato. Pra você enxergar, por exemplo, essas questões que a gente tá discutindo aqui. A gente estuda sobre isso há um tempão e a gente tá aqui dizendo que é um assunto mega complexo. Exato. E que a gente não tem uma resposta, né, pronta para essa pergunta, mesmo estudando sobre isso já há um bom tempo. Exatamente. E, bom, eu vim aqui, a gente marcou essa live, enfim, para falar sobre isso, porque sempre me pedem para falar sobre esse assunto. E eu comecei a live pensando assim, gente, eu não sei nada, sei praticamente nada. Eu fiquei hoje o dia inteiro revisando várias coisas, achando que eu não sabia nada sobre esse assunto, porque por mais que a gente estude, leia, a gente não sabe, nunca vai saber tudo. Claro. E, de fato, esse é um tema que a gente começou falando, né? Mesmo dentro da psicanálise, tem posições aí contrárias, tem diversas teorias. Então, é um assunto que não dá para falar de qualquer forma, né? Não dá para achar que sabe vendo um vídeo no YouTube. Exatamente. Que fala, por exemplo, que mostra que se a pessoa é mais introspectiva, mais envergonhada, ela é autista. Bom, anda na ponta dos pés, é autista. Exatamente, é. Então, é muito mais complexo que isso e deveria ser tratado de uma forma muito mais séria. Porque acaba que o que acontece, quem realmente precisa de tratamento, né, fica aí, dentre todas essas informações, essa multiplicidade de um monte de gente falando do que não sabe, um pai e uma mãe que precisam de fato procurar ajuda no momento propício, aí eles ficam perdidos. E aí, será que meu filho é autista? Será que meu filho não é autista? E tem naquele livro, esse livro que é muito bom para quem estuda esse assunto, esse aqui, ó. Esse, Jéssica também indica ele, né? O livro negro da psicopatologia contemporânea, né? E aí tem um texto aqui que eu gosto muito, esse aqui é da Elza Hilda Coriac. E aí ela fala, o autismo se caracteriza pela recusa ao outro, ou, pelo menos, por sua insistente e marcada indiferença. E este
esse é o traço diferencial. Afirmar isso é o mesmo que dizer: se há interesse pelo outro, não se trata de autismo. Então, eu gosto dessa frase dela, dessa questão do interesse pelo outro. Porque, assim, na minha cabeça, até onde eu estudei, o autista é aquele que fica preso em si mesmo. Ele não consegue ter uma relação com os outros, né? É como se ele tivesse um certo aí medo, né? Uma certa angústia desse Ele contato com o outro. Exatamente. Então, eu gosto quando ela fala isso, porque isso aqui é uma coisa importante e que a gente encontra isso em diversos lugares, não é só aqui nesse livro, né? Se a gente for ler sobre autismo, as características mais marcantes aí das crianças com autismo essa questão do olhar, da dificuldade do toque, da questão da linguagem. Então, essas crianças têm uma dificuldade com a linguagem. Então, você pode ir percebendo aí algumas características que geralmente denotam, né, marcam esse tipo clínico, essa estrutura, enfim, né, o autismo. Então, mas é isso, você pode pegar diversos livros, de fato, cada um vai falar sobre o autismo de uma forma, né? Sim. Tem algumas coisas que têm em comum, que todos têm em comum. Eu acho que são as olhar, do toque, da linguagem, dessa recusa ao outro. Sim. Até mesmo o funcionamento, né, repetitivo também, que é muito recorrente Só que no aí, autismo. esse é o problema, porque, né? Aí a criança começa a falar, sei lá, falas repetitivas. Ah, meu filho é autista. Sim, Ou fazer movimentos repetitivos. Ah, meu filho é autista. Bom, não é assim, sabe? É preciso um conjunto de fatores para que esse diagnóstico, até a gente vai falar sobre isso, né? Como que é feito o diagnóstico, que seria a nossa segunda pergunta aí. Sim. Eu acho que a gente tem que se preocupar. Tem uma pessoa na minha família, né? Tem uma criança que tá com esse diagnóstico, então ela levou no médico e aí a médica dá um diagnóstico. Ah, em 5 minutos deu o diagnóstico. Sim. Então, assim, isso é preocupante. Se em 5 minutos o médico te deu um diagnóstico, ele nunca te viu na vida, ele não sabe sua história, ele não te escutou. Em 5 minutos ninguém escuta ninguém. Esses diagnósticos express são, né, de todos, tanto de médico, sei lá, você vai tratar uma dor de cabeça, ou uma questão psíquica. Se o psiquiatra te der um diagnóstico express, nem ouviu tua história, não sabe quem você não sabe o mínimo e já te deu um diagnóstico, isso é muito. É para você ficar com o pé atrás. É estranho. Então, porque assim, sintomas podem ser momentâneos, podem ser daquele período, ainda mais na infância, que a criança apresenta aí um monte de questões, um monte de sintomas, e é preciso escutar a história, né? É isso que a gente faz na psicanálise, a gente escuta a história do sujeito, ele vai chegar, vai falar uma, duas, três sessões, e quando a gente for fazer um diagnóstico, né, porque é diferente isso, é pra gente manejar o caso, não é para falar para o paciente, olha, você tem isso. E aí ele vai colar aquele adjetivo na testa dele e justificar tudo a partir daquilo. Que é o que, de certa forma, o diagnóstico as pessoas, quando são diagnosticadas, acabam fazendo, mas também dá um certo conforto. Por que as pessoas procuram tantos diagnósticos? Porque isso dá um certo conforto. Ah, eu sou assim porque eu tenho isso. Mas é um problema, porque quando eu falo, eu sou assim porque eu tenho isso, então não posso mudar. É como se fosse fixa, né? Fixa esse. Então, se eu falo, olha, tem essa questão aqui, mas vamos trabalhar isso. Então, tem uma possibilidade aí. O diagnóstico psiquiátrico, ele costuma ser muito maléfico, porque parece aí esse adjetivo colado em que o sujeito não se responsabiliza e nem tem uma perspectiva de mudança. Sim. É isso que eu penso, né, sobre esse assunto do autismo. O que você pensa sobre essa questão do tratamento, né? Como que deveria, na verdade, ser feito esse diagnóstico de autismo? O diagnóstico não somente do autismo, mas de toda a psicopatologia grave
ele deveria ser completamente pormenorizado e nunca somente por um único profissional. O grande problema é porque a gente está falando de diagnósticos psiquiátricos. Então, o responsável único e definitivo por esse diagnóstico psiquiátrico é o psiquiatra. Sim. Só que quando você está trabalhando, por exemplo, com uma categoria tão múltipla, e justamente, né, a gente está falando aqui desde o início, que não há uma única definição, que não há uma única maneira de se ver, que a história, inclusive, do autismo já demonstra isso, blá, 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 algo tão sério não deveria, de fato, ser dado, né, para uma única vertente ter um olhar definitivo sobre aquilo ali. O que acontece hoje, né? Então, o diagnóstico do autismo, ele necessita, assim como vários outros diagnósticos mais graves, que se tenha pelo menos um olhar multi, né, de uma equipe multi, de fato. Você precisa, justamente porque aquilo vai definir a vida daquele sujeito, principalmente quando é um sujeito muito novo, como uma criança, que todas as outras possibilidades sejam descartadas. E não é o único profissional que vai descartar essas possibilidades todas. Então, eu preciso fazer uma avaliação neurológica, de fato. Eu preciso fazer uma avaliação neuropsicológica. Eu preciso fazer inúmeras avaliações para poder descartar quantas e quantas vezes você não tem determinadas manifestações sintomáticas e quando você vai fazer, sei lá, um exame de sangue, você vê que você tá com o seu humor rebaixado por, sei lá, uma verme específica que apareceu lá no seu exame de sangue. Então, você tem, de fezes no caso, você tem inúmeras possibilidades daquilo ali acontecer que não somente por uma via psiquiátrica. O que acontece é justamente que, como eles são os detentores de fato do diagnóstico, isso fica realmente somente na mão deles. E a gente vê essas atrocidades, enfim, como a gente está vendo hoje, né? Não é, olha só, uma coisa muito importante que eu estava até discutindo isso. Primeiro, não tem realmente todos esses autistas que estão sendo diagnosticados. Isso eu posso afirmar com os olhos completamente fechados, porque a gente vê isso tanto no dia a dia quanto na prática clínica, de fato. Eu vejo pessoas chegando com um diagnóstico de autismo que nunca são, nunca foram, nem nunca serão, né, autistas. Então, ali naquele quadro, justamente por um profissional que não está nem aí, que só quer diagnosticar, só passa a receita, não quer nem entender e escutar a história de vida daquele sujeito. Mas também tem um outro ponto que aí, enfim, que é uma discussão até interessante, que cada época ela promove determinada psicopatologia. Isso é verdade, de fato. Sim. Então, se você vê ali, né, final do século XIX, início do século XX, a histeria como o mal do século, você vê já no século XX, século XXI, a depressão, você vê hoje o autismo, blá, 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 você tem que entender o que está acontecendo nessas manifestações, inclusive sociais, culturais, para que determinados diagnósticos eles sejam realmente elevados ali ao cargo de diagnóstico-chave daquela época específica. E o que a gente tem hoje? A gente vive a era, como diria o Haneck, a gente vive a era da incomunicabilidade. A gente não fala mais, a gente não se escuta mais, a gente está ensimesmado. Né? Se a gente parar para pensar, né, a própria palavra autismo é aquele que se fecha em si mesmo. Sim. É um sujeito em si mesmado. Nesse mesmo livro que eu citei, você também indica, ele fala em estados autísticos, né? Sim. E eu acho que é isso que a gente que a cultura está promovendo, sim, né? Estados autísticos. Exatamente. A gente vive numa era de excesso de aceleração e de pouca reflexão. Então é óbvio que isso vai promover determinadas categorias psicopatológicas, isso é uma questão óbvia. Eu pego, por exemplo, o caso da pandemia. Eu tenho as crianças da pandemia, crianças que nasceram na pandemia, crianças que não tiveram contato com outras crianças, crianças que ficaram completamente ali relegadas aos cuidados apenas dos dois pais e etc. Essa criança não vai se desenvolver da mesma maneira que uma criança que está no parquinho brincando com outras crianças ou que convive com outras crianças. Isso é uma questão óbvia. Mas como é que você coloca a cargo de um diagnóstico uma questão social, cultural? É isso, né? É muito querer desimplicar o sujeito e deixar tudo a cargo da neurobiologia, da biologia, da fisiologia e etc. Né? O que é realmente um problema sério, porque se eu tenho um sujeito que ele não está enquadrado ali naquela categoria e eu o forço a estar ali dentro, aí é aquilo que tu falaste, ele vai começar para ele poder existir, inclusive, porque só me desejo se eu fizer parte dessa Exatamente. categoria. Então eu preciso me agarrar nisso. Exatamente. É uma coisa que eu sempre falo, né? Na leitura lá do filme, precisamos falar sobre o Kevin. O Kevin se agarrou ao ódio da mãe. E por isso que ele teve o desfecho que ele teve. Porque toda criança precisa se agarrar ao desejo materno. E quando eu tô falando desejo materno, pra não pensar que eu tô culpando as mães,
Exatamente. É o desejo daquele que está formando e nutrindo aquela criança afetivamente. Se uma criança não se agarra a isso, ela não sobrevive. Isso é muito importante. Então, se eu sou valoroso... Isso é muito importante mesmo. Porque eu noto que alguns pais parece que desejam esse diagnóstico para os filhos. Sim. No sentido que a gente sabe que tem aí uma especificidade nesse autismo, né? Porque a psiquiatria vai falar, né, de espectro, um espectro autista. Né? E dentro desse espectro tem lá os Asperger, né? Então, é uma categoria de crianças que têm autismo, mas é uma condição aí que coloca essas crianças como hiper inteligentes, hiper focadas. Então, parece que alguns pais, né, veem aí essas crianças talvez focadas em algo, né, que talvez eles olhem para isso. Então, essa criança vai estar hiperfocada. Então, meu filho deve ser autista, deve ser Asperger, né? Vou investigar melhor, vou. Tem uma certa pressão aí, né? Parece que também esse desejo junto com uma pressão dos pais, né? Para que essa criança seja dessa forma. Isso acontece, a gente sabe que acontece, isso é natural, né? Que os pais desejem algo para essa criança é importante. Mas é importante também saber que essa criança não é... Em algum momento, né, os pais têm que perceber isso, que essa criança não é um prolongamento deles. Que essa criança é um sujeitinho ali, que tem os seus próprios desejos, as suas próprias vontades. Então, quando os pais também, né, não... Às vezes, muitos precisam e não vão, a maioria, precisam primeiro tratar, né, isso aí que é o desejo deles e a realidade. A realidade é outra, né? Então, quando eu estudei bastante sobre psicossomática, né? E aí tinha um autor que falava, né? Que esses pais vão precisar fazer um luto aí por esse... Quando o filho adoece. É preciso fazer um luto por esse filho que antes foi idealizado, né? Como um filho aí saudável, com alguma doença física mesmo, que eu digo. Então, eles precisam aceitar a realidade, né? Esse filho que eles idealizaram, entre aspas, perfeito, que ninguém é perfeito, mas não existe mais, então eles precisam aceitar esse filho da realidade. E parece que tem uma certa aí imposição, cobrança, não sei, é o desejo mesmo inconsciente desses pais que afeta aí essa criança. A gente sabe que afeta todas as crianças, né? Todos os desejos inconscientes dos pais afetam. E até tem uma... Isso aqui é bem importante também. Tá nesse livro aqui, eu até separei para falar. Ó, esse livro aqui, ó, Grupo e Corpo. É de um psicanalista, é do Júlio de Melo Filho, que ele é o organizador. E aí ele fala assim: o ser humano, no dar um salto em relação à natureza, tornou-se um ser de falta. Adquiriu a palavra como expressão de linguagem, mas nasce absolutamente imaturo em seu sentido amplo, absolutamente dependente da mãe, ou maternagem por um longo período. De tal maneira é a característica dessa dependência que os episódios vividos nos primeiros anos de vida irão marcar definitivamente para a vida adulta, inserindo-se como marcadores em uma existência saudável ou sob a forma de doente. Eu acho bonito, assim, esse parágrafo, porque não que tudo seja... Muita gente fala, mas é tudo culpa da mãe, não sei o quê, psicanálise, a Freud vai falar que é tudo culpa da mãe. Não é essa a questão. Sim. A questão é que os pais são responsáveis, né, por esse cuidado. A mãe é responsável pela maternagem. Então, ela tem sim uma responsabilidade sobre essa criança. Claro. O que os pais falam, e aí nesse outro livro que eu falei do Escondi a Minha Voz, nossa, é perfeito esse livro, mostra como que a criança é atenta, como ele tá ali escutando tudo. Eles falam, esse menino é tonto, ele não fala. Então os pais acreditam que se ele não fala, ele também não escuta. Que eu acho que acontece com muitos pais de crianças ditas autistas ou com diagnóstico de autista, que não falam. Eles acreditam que por essa criança não falar, eles também não escutam, mas eles são muito atentos. E assim, talvez mais do que uma criança que fale. Mais atentos ainda. Então tem que ter esse cuidado do que fala, como fala, porque o que faz na frente da criança.
né? Porque a gente sabe que muitos pais colocam criança para dormir no mesmo quarto achando que a criança é criança, não tem problema, não vai sentir nada, não vai ver nada. Sim. Nesse livro aqui, se chama Autismo. Ele é da Clínica Psicanalítica. A Clínica Psicanalítica, para quem não conhece, tem vários temas que eles vão trabalhando clinicamente, né, através da psicanálise, obviamente, esses temas. Esse livro aqui é justamente dessas duas autoras que eu falei, que elas têm esse centro de psicanálise e linguagem lá em Recife, que é uma referência aqui no Brasil sobre autismo. E elas trazem, um dos casos clínicos que elas trazem é de um garoto que ele não falava absolutamente nada. Ele estava lá na clínica, né, fazendo os trabalhos em grupo, blá, blá, até que teve um dia que o analista que estava fazendo o trabalho com ele, né, pegou uma bola, a bola que ele estava brincando. E ele nunca tinha falado nada, ele tinha uns 8 anos e nunca tinha falado nada. E aí, quando ela pegou a bola dele, ele disse que não ia entregar para ele na brincadeira, ele disse, me devolve minha bola agora. Ou seja, ele falou, não é que ele não falasse, ele tinha fala, ele só não utilizava aquela fala, né? Então, e foi engraçado que ela disse que eles pegaram um susto, porque a primeira coisa que eles ouviram, na verdade, né, não significa que ele dizia que ele não tinha falado, mas que eles ouviram o que aquela criança falou, foi me devolve minha bola agora. Ou seja, alguém que tinha, inclusive, uma percepção de uma construção bem definida, né? Você sabe qual é a frase exata para você conseguir aquilo que você deseja. É completamente distinto daquilo que imaginam que uma criança autista, que, enfim, que é não verbal, enfim, jamais poderia realizar. Então, isso demonstra que a gente tem maneiras, inclusive, dessas crianças de se apresentarem e de manifestarem, inclusive, aquilo ali que elas estão interagindo, desejando e etc. Uma outra questão que é bem importante em relação a isso é que se a gente ficar definindo simplesmente por determinadas características, a gente vai colocar esse sujeito numa única maneira dele conseguir, inclusive, se identificar frente ao mundo. Né? Então, como tu falaste aí, o meninozinho falava que chamavam o menino de tonto. Ele é o tonto porque é a maneira como ele consegue se identificar para o mundo. E a nossa identificação é muito importante, porque ela diz respeito exatamente daquilo que a gente é e como é que a gente consegue interagir e participar de tudo isso daqui que a gente precisa para sobreviver. Então, se eu sou o tonto e é assim que me reconhecem, é assim que eu serei, de fato. Pelo menos estão me reconhecendo, pelo menos eu faço parte daquela interação ali de alguma forma, né? Eu tenho um caso da Isabel Tafuri. Isabel Tafuri é uma das maiores referências, inclusive, aqui no Brasil, sobre autismo. Ela tem mais de 40 anos de clínica de autista. Ela é professora aposentada da UNB, que é uma das melhores faculdades de psicologia, inclusive, do Brasil. E a Isabel Tafuri, ela tinha um grupo, que agora está com outras pessoas, porque ela já está aposentada, justamente, né, enfim, um grupo de pesquisa de autismo lá em Brasília e tal. E um dos casos clínicos que ela levou, ela veio dar um curso presencial aqui em Belém, já tem um tempo, acho que a última vez que ela veio, 2017, por aí. E aí ela trouxe esse caso clínico que foi muito interessante, que era de um garotinho que ele tinha recebido da escola, através das psicopedagogos da escola, ele tinha recebido o diagnóstico de retardo mental grave. Então era esse o diagnóstico, que aliás é até uma coisa importante, né? Hoje em dia tudo é autismo, não existe mais a deficiência intelectual, não existe mais o retardo, não tem mais nada disso, tudo é autismo, o que é um engodo completo. É isso. O autismo, ele não tem essa deficiência intelectual. A parte intelectual dele está preservada, isso é uma coisa muito importante. A ponto de eu conseguir fazer todas essas articulações que a gente está discutindo aqui. Inclusive de fala, de manejo, etc. E aí a Isabel, enfim, foi levado para a Isabel, né? Então o menino recebeu pela escola um diagnóstico de retardo mental grave. E ele foi até o consultório da Isabel para ela fazer um tratamento com ele. Quando o menino chegou lá, o menino tinha ali por volta dos seus 7, 8 anos. Quando ele chegou lá, a Isabel começou a trabalhar com ele. E aí ele só falava coisas repetitivas, né? E não tinha ali uma articulação de fato com as palavras. E aí ela tinha lá um trenzinho que ele era... Os vagões dos trenzinhos eram divididos de cores específicas. Então tinha um vagão verde, amarelo, vermelho, azul. Eram 4 vagões. E aí, quando o menino pegava os vagões, ele falava da cor no negativo. Então, por exemplo, a cor que era amarela, ele falava, isso não é amarelo. A cor que era vermelha, ele falava, isso não é vermelho. Isso não é azul, isso não é verde. Ele negativava as cores ali, né? E a Isabel foi na dele. Então isso não é amarelo, isso não é azul, isso não é verde, isso não é vermelho. Falou exatamente o que ele havia acabado de falar. Na cabecinha dele, o que
imaginava, bom, todas as vezes que eu faço isso, as pessoas me corrigem e dizem, não, isso é amarelo, isso é azul, isso é verde, isso é vermelho. Quando ele viu que a Isabel teve um outro manejo com ele ficou assustado. E aí ele pegou outra coisa, né? Ele não quis mais brincar com o trenzinho, ele foi pegar um papel. E aí nesse papel ele começa a desenhar, ele desenhava muito bem. E ele desenha uma escola perfeita. E ele mostra o papel para a Isabel e diz, isso não é uma escola. E aí nessa hora que ele mostra o papel com a escola perfeita e diz, isso não é uma escola, a Isabel fala, realmente, né? Isso não pode ser uma escola, porque onde já viu uma escola não reconhecer um aluno tão brilhante como você? Como é que já viu uma escola que não reconhece um aluno tão inteligente como você? Genial, ela é maravilhosa. E aí ele ri, e ele pede para ela se abaixar, e ele vai falar baixinho perto do ouvido dela e diz o seguinte, primeiro, ele não a chamava de Isabel, ele chamava pelo sobrenome dela. Assim como ele se identificava pelo sobrenome dele, né? Então, sei lá, o sobrenome dele era Silva. E ele falava, oi, eu sou o Silva, né? E o dela é Isabel Tafuri, e ele dizia, oi, Tafuri, né? E aí, quando ela se abaixou para ele falar no ouvido dela, ele disse, Isabel, a primeira vez que ele diz Isabel. Ele disse, Isabel, eles não podem saber que eu sou inteligente. Eles, a escola. Porque se eles souberem que eu sou inteligente, eles vão fazer com que eu prossiga nas turmas. Ou seja, ele vai avançar nas turmas. E aí, o dado central, que foi a análise que a Isabel fez, e que, enfim, que eu não falei anteriormente, é que esse garoto ele era adotado. E o casal que o adotou era um casal mais ou menos de idosos. Ele já tinha ali seus 60 e poucos anos. Então já tinha cabeça branca, e para uma criança, né, são pessoas velhas. E aí, na cabecinha dele, ele foi resgatado por aquele casal idoso, e foi de fato porque ele apanhava diuturnamente na casa dele, que ele nasceu, porque os pais eram adictos, etc. Então ele sai de lá, o Estado tira essa criança de lá e coloca para adoção. Quem vai adotar é um casal de idoso. Na cabeça dele, se ele avançar de série, ele vai crescer. E se ele crescer, os idosos, que são os pais dele agora, vão também crescer. Só que quando o idoso cresce, o idoso morre. Então, na cabeça dele, se eu for inteligente e eu avançar, eu vou perder essa casa de pessoas que me amam hoje em dia. Ou seja, isso tudo só para mostrar que eu tenho uma criança que recebe um diagnóstico psiquiátrico de retardo mental grave que estava simplesmente apresentando um conflito psíquico. Exatamente. E que se eu não tenho uma psicanalista para escutar, essa criança vai ficar marcada pro resto da vida. Exatamente. Não, genial esse caso, genial. E esses dois que eu falei também são o filme, né? O Tão Forte, Tão Perto. Aquele menino, né, tá ali num estado de angústia, mas assim, não tem nada de autismo ali. E esse livro também, né? Eu já tinha tido a indicação desse livro, se eu não me engano, como uma criança. Lê esse livro aqui que é sobre autismo. Sim. Então ficou na minha lista, agora a gente foi fazer essa live, eu resolvi ler. Então, também não é, tem todo um conflito ali, um conflito com os pais, porque ele para de querer interagir com o pai, né? Ele tem esse afastamento do pai quando a irmãzinha nasce. Sim. E ele começa a ficar com ciúme dessa irmãzinha, com ódio do pai, porque ele só tem olhos para a irmãzinha, não tem olhos para ele. Então, olha aí o conflito todo edípico, né? Que a gente fala, que a gente chama. Perde, né? Sim, exatamente. Se perde, e aí, justamente nessa categorização toda. Mas eu acredito que na psiquiatria não tem nem esse conhecimento, porque, bom, parece que os psiquiatras cada vez mais, né, estão ali com uma lista de diagnóstico, escuta ali, o que você tem, o que está apresentando, os sintomas, como se marcasse, você tem isso, tudo bem, então toma aqui esse diagnóstico, toma aqui esse remédio. E também não interagem com os outros profissionais. Eu acho que agora estão até começando a perceber que não está dando certo e estão tentando mudar isso, Sim. O que é ótimo, porque tem casos que precisam de atendimento psiquiátrico, mas precisa também de uma interação com outros profissionais, claro, né? E o autismo, quando é uma criança com autismo, de fato precisa dessa... chegamos aí no último ponto, né? De como que deveria ser feito, penúltimo, que ainda a gente vai falar sobre tratamento e prognóstico para fechar a live. Mas como que deveria ser feito esse tratamento? Eu acho que a partir do momento que é diagnosticado, essa criança aí vai precisar de um suporte da família, dos profissionais de saúde, porque quanto mais grave, né, esse comprometimento psíquico, mais auxílio essa criança vai precisar. A gente sabe que tem crianças que de fato não conseguem, tem uma dependência aí muito maior.
né? Então, elas vão precisar de um auxílio muito maior. Mas o que eu vejo também é que, em muitos casos, quando não se trata de fato de autismo, os pais vão ao tratamento psicanalítico, enfim, psicoterápico, e muitas vezes quem faz essa função, às vezes, na minha visão, né, de separação, às vezes, que precisa entrar, é o próprio psicanalista, o próprio psicoterapeuta. Né? E é importante também que os pais se tratem, né? Mantenham, porque é difícil lidar com isso tudo. Então é bom ter alguém para falar sobre o que está acontecendo. É uma dificuldade, né? Lidar aí com uma criança que tem um diagnóstico de autismo ou está na dúvida se é autista ou não. Então os pais também precisam buscar tratamento para si. Nesse livro aqui, como elas trazem muitos casos clínicos, tem uma coisa que me marcou bastante, que é um caso rápido que ela estava falando, né, da maneira como os pais interagem com essas crianças por vezes, inclusive desconsiderando determinadas manifestações afetivas que essas crianças fazem. Por exemplo, teve uma criança que ela, quando ia se despedir da mãe para poder entrar lá na sala, né, do consultório, ela foi dar um beijo na mãe, na leitura da analista, né? Só que é um beijo de boca aberta. Tipo, ela fez assim na mãe, né? Como se tivesse uma mordida, pra ir pra sala. Aí a analista falou, nessa hora, ela interveio, ela falou, nossa, que beijo gostoso de despedida da mãe. Aí a mãe falou, não, isso não é um beijo não, ela sempre faz isso. Ou seja, ela tava literalmente, né, tipo, desconsiderando completamente. Exatamente. Isso. E aí é isso, né? A Ana Elizabeth, ela fala que enquanto os próprios pais não tiverem essa noção, essa consciência, ou até mesmo, né, basicamente, esse entendimento ali do que se trata e de como é que eles estão agindo frente a essas crianças, a tendência, de fato, é só, obviamente, é isso que a gente está discutindo aqui, né? Aprofundar cada vez mais esse quadro clínico, no sentido de que, olha, eu nem beijar eu sei, nem ter uma relação afetiva eu sei. Porque todas as vezes que eu tenho uma interação com ela, ela diz que não é. Então, isso fala muito mais da mãe do que da criança. E o que eu percebo também é que quando a criança tem o diagnóstico de autismo, de fato, enfim, é autismo, o que diferencia, que eu tenho essa percepção, não é um estudo, não fiz pesquisa sobre isso não, tá, gente? É uma percepção, assim, pessoal minha. É que quando a criança tem mais investimento, né, libidinal, né, dos pais, investimento em relação a tudo, aí vai diferenciar se essa criança aí vai, que eles chamam, né, de autista de baixo rendimento, autista de alto rendimento, ou seja, lá o Asperger, né, que é o que todos os pais querem ter, né? Um filho Asperger, não sabendo eles que isso não é, não é tão não transmissível assim, porque tem todas as questões que acompanham esse diagnóstico. Claro. Mas o que eu percebo é o que diferencia um e outro é o investimento dos pais, da família, da escola. E claro que isso passa também por questões econômicas, né? Essa criança aí, mas não só. Porque a criança pode ter nascido numa família riquíssima e esses pais não investirem nada. Claro. E pode nascer, então não é determinante esse fato. Agora, o que acontece também, né, nesse livro que eu estava falando, esse pai, é interessante esse caso, porque a crença do pai é que quem não eles moram no Teherã, né? Então tem toda a questão da religiosa, enfim, e tem um dito, algo cultural, de quem não acredita em Deus de fato terá filhos retardados. O filho dele, na visão dele, é um menino retardado, né? Porque não fala, é um tonto. Então, ele pensa que como o filho dele é um tonto, é um retardado, a comunidade toda vai acreditar que ele é um homem que não crê em Deus. E lá, os homens que não creem em Deus, né, são taxados aí como são massacrados. infiéis, enfim, tem todas essas questões e ele vai sofrer as consequências. Então, olha as associações, né, os imbricamentos disso. E aí você vai escutar a história dos pais, o que tem por trás disso, o que tem por trás desse diagnóstico da criança. Aí o Paulo que tem um livro sobre isso, né, que ele fala sobre os segredos
e as mentiras que tem na família estão por trás de muitos diagnósticos, né, Claro, psíquicos que afetam claro. essa criança, que é o que Lacan fala, né? O sintoma da criança é o sintoma do casal parental. Tem algo aí nesse casal que está fazendo com que essa criança, muitas vezes, não sempre, desenvolva aí esses sintomas, essa condição psíquica. Tem algo aí nesses pais que, se eles forem tratar, essa criança, por vezes, os pais vão se tratar e a criança não, a criança melhora. Mas o mais comum é eles pegarem essa criança e dizer, não, essa criança é o problema da família, é ela. Né? A gente não tem nada a ver com isso. Isso é um problema. Sim, exatamente. Que é o que a gente está tentando, inclusive, desmistificar aqui, né? Uma das coisas que a gente precisa também, a gente não pode ser ingênuo de não olhar, é que há hoje, dentro dessa aula, né, dos inúmeros diagnósticos que são realizados, há hoje inúmeros ganhos secundários que se tem quando você tem determinados diagnósticos, principalmente, por exemplo, diagnóstico de autismo. Né? Eu não sei como, por exemplo, eu não sei como é em cada região. Eu não sei se muda, na verdade, de estabelecimento para estabelecimento. Mas, por exemplo, não sei se tu sabes disso. Quando você vai, por exemplo, num estabelecimento em que se você tem uma criança que ela é autista, você não fica na fila, você é prioridade, Sim, alguma coisa do tipo. Não fica. Mas só o colar de autismo, isso vale ou tem que apresentar alguma coisa, uma carteirinha, alguma coisa do tipo? Depende do lugar. Depende do lugar. Então, Por exemplo, lá na Disney agora eles estão sendo muito criteriosos, porque estava sendo apresentado. Eles têm esse Disability Pass, né? Até quando eu fui da outra vez eu usei, porque eu tenho diabetes e tal, uso bomba, eles dão para quem tem diabetes, pum. Aí beleza. Mas agora não é mais assim. Você tem que entrar num site, se cadastrar, se comunicar com alguém. Então, eu fiquei me perguntando isso, gente, com tantas pessoas, com tantos diagnósticos, como é que eles vão fazer? Porque se eles estão separando, quem tem alguma condição que precise, vou colocar. Só que parece que mais da metade das pessoas estão se colocando aí como. Sim. Não sei qual é a palavra, mas com uma condição mesmo que precisa dessa assistência, desse comodismo, enfim. E aí como é que eles vão fazer, né? Porque exatamente. Que benefício você vai ter, né? Sim. Porque isso é para não ficar muito tempo nas filas. Exatamente. Né? E, de fato, uma criança que tem um autismo, ficar com ela numa fila é impossível. Né? A grande questão, e aí é que tá o ponto central, né? É que quando você tem determinados benefícios, entre milhões de aspas, e que você não tem o aparato da investigação profunda de fato se aquele benefício está sendo utilizado da melhor maneira possível, é óbvio que inúmeras pessoas que são mau caráter vão utilizar isso também para ter esses mesmos benefícios. Né? E aí, enfim, e aí a gente tem inúmeras questões diante disso. Ou seja, tem alguém que vai se privilegiar de algo que não merece, mas que eu tenho uma brecha e vai ser utilizado, assim como eu tenho pessoas que precisam daquilo ali e que talvez, inclusive, serão prejudicadas, porque outros tantos estão usando que não merecem usar. Então, tudo isso precisa ser investigado quando a gente está discutindo um quadro clínico como esse, que está sendo tão disseminado e de uma maneira tão equivocada, como na atualidade. As pessoas estão brincando com uma coisa séria. Por exemplo, eu estava discutindo isso com a minha prima, que ela tem uma conhecida que supostamente a filha foi diagnosticada com autismo, e eu digo supostamente porque ela não descansou até um profissional dar o diagnóstico para ela. Então, todo profissional que ela ia não dava o diagnóstico, ela dizia, não, ele tá errado, não, ele tá errado, não, ele tá errado. Até que um deu, obviamente que ela ia encontrar, e ela disse, eu sempre soube. Ou seja, essa moça, ela simplesmente tatuou na perna dela o símbolozinho do autismo. Então, ou seja, eu tenho pessoas que querem fazer isso quase que um estilo de vida e prejudicam tantas outras. Isso tudo tem que ser levado em consideração quando você faz com que uma categoria nosográfica que é muito específica faça parte né, do senso comum, como se qualquer um pudesse de fato ascender aquela categoria, alguma coisa do tipo. Então, isso é muito importante porque a psicanálise, justamente por avaliar esses aspectos da história de vida, dessas relações primárias, etc., ela não vai trabalhar com essa facilidade como a psiquiatria está trabalhando hoje. Não é dessa maneira que acontece. Primeiro, o diagnóstico em psicanálise só se faz em transferência.
é a primeira coisa que a gente precisa falar. E que, enfim, que isso precisa ficar bem determinado. O que significa um diagnóstico ser feito apenas sobre transferência? Ele só faz dentro de um consultório e para aquele analista, ele não é discutido com o paciente. Eu nunca vou discutir com o meu paciente se ele é obsessivo, se ele é histérico, se ele é psicótico. Isso não entra em discussão. Você ia falar, desculpa. Mesmo se o paciente perguntar, porque tem muitos estudantes que querem saber, né? Tipo, Sim, né? exatamente. Então, assim, isso não entra aí em questão, sim, né? E isso tem um motivo para acontecer, não é à toa. Exatamente. Então, esse lugar, que é um lugar muito específico, ele, justamente por essa especificidade dele, ele é muito mais cuidadoso. Por isso que quando a gente está falando desde o início da live que não há um consenso dentro da psicanálise, é justamente porque não pode haver um consenso quando a gente lida com o paciente no 1 a 1. Então, a leitura, por exemplo, que eu faço de um paciente meu na clínica e o diagnóstico que eu acredito que aquele paciente tenha, ainda que quando eu vá fazer uma leitura desse caso clínico fora, em congresso, alguma coisa do tipo, e um colega diga, olha, eu leio dessa outra maneira. Ele pode ler da maneira que ele quiser, porque o que vale é a minha experiência com aquele paciente dentro daquele set. Por isso que é feito sob transferência. Então, isso vale para o obsessivo como vale para o autista, de modo geral. Né? Então, isso é só para mostrar que essa marca que é levada, inclusive, em relação a isso na psicanálise, ela é muito mais cuidadosa do que a maneira como a psiquiatria está lidando com isso hoje. E aí a gente vai ver, enfim, todas essas anomalias que a gente está vendo na atualidade. Enfim, só para retomar, para quem não estava aqui desde o início, eu não acredito, eu acredito que a Raquel também não, que exista todos esses diagnósticos, todas as pessoas que estão sendo diagnosticadas como autistas na atualidade. É impossível isso. Sim. Principalmente os adultos, né? Porque sobretudo, para mim ainda, para mim principalmente, é um diagnóstico infantil, né? Esse diagnóstico de autismo é dado na infância. Ah, mas se eu sou nunca adulto... teve nada, nenhuma manifestação, e na vida adulta apenas receber esse diagnóstico, não é. Desculpa, não é é, impossível. sim. E Teve assim, alguma manifestação anterior? Exatamente. Mas aí a pessoa fala, ah, mas na infância eu era uma criança tímida. Bom, eu vejo muitas pessoas falando isso. Eu era fechado, eu era tímida. Não é assim que se diagnostica. Não é Imagina. isso. E outra coisa que eu ia falar é que... Agora me fugiu. Eu lembrei de um caso, mas esse caso não posso falar, que é público, é de uma pessoa pública, então não posso falar. Mas eu ia falar do autismo leve. Eu sempre falo, se falou que é autismo leve, não é autismo, é outra coisa. Não Sim, é autismo. eu também Porque concordo. autismo nunca é leve. Nunca é Nunca, leve. imagina. Uma pessoa que a gente pode dar exemplo que é pública e fala publicamente sobre isso é o Marco Mion, que o filho dele é autista. O filho dele, eu não conheço pessoalmente, não sei o caso, mas me parece de fato ser uma criança aí autista, né? Então, é claro que não tem só, né? Pessoas tão graves, porque ele realmente ele fala sobre isso, sobre o filho dele, sobre a dificuldade que ele passa com o filho dele. Então, assim, Sim. se fosse para dar um exemplo público de alguém, né, que tem autismo, daria esse caso. As pessoas podem procurar saber mais. Mas agora a última questão do prognóstico que eu ia falar, que talvez tenha a ver até com isso, né? É isso, assim, autismo leve. Procure uma segunda opinião, talvez um tratamento psicanalítico para criança, para os pais. Indicaria isso, sabe? Autismo, sei lá, grau 2, né? O intermediário. Bom, aí a gente pode começar a se questionar. Talvez Isso dessa pode ser. definição que a psiquiatria faz, né? Exatamente, De porque na leve, psicanálise não moderado e tem grave. espectro autista, Não. né? Ou a criança é autista ou a criança não é Sim. autista, Sim. né? Aí, Na quando a psicanálise não psiquiatra... tem, nasceu com autismo também, isso não existe, tá? Que é a psicanálise. Aliás, nem a psiquiatria consegue corroborar isso, ela não tem. Exatamente. É isso, novamente. Não há um marcador genético definitivo para autismo, tá? Todo mundo que abre a boca e diz que já autismo é genético, autismo é biológico, eles não conseguem comprovar isso. Isso é teoria, e teoria qualquer um pode ter a sua, né? Dizem que o Édipo só é uma teoria, assim como o autismo com marcador biológico também é só uma teoria. Nem TDAH, mas o TDAH é para a próxima live. O TDAH também não tem. As pessoas acham que TDAH também tem, mas não tem. Sim. Mas a gente vai falar sobre isso na próxima live. Gente, acho que a gente finalizou. Se vocês tiverem alguma pergunta, senão eu vou dar uma olhada aqui o que tem de pergunta e tentar responder.
Sim. Mas quem mandou antes e lembrar da pergunta, pode mandar de novo aí. Vou resgatar aqui. Quer falar mais alguma coisa, Jéssica? Ou a gente... Eu tava vendo aqui nas minhas anotações se faltava alguma coisa. Tá, então vou olhando aqui se tem alguma pergunta. E aí, quando você olha aí. Alguém perguntou como é que funciona o eletrochoque no tratamento da esquizofrenia, que eu estava dando esse exemplo, que não se usa mais, né? Dependendo de... Assim, na psicanálise nunca se usou, né? Isso é coisa... tratamento psiquiátrico antigo. Mas Sim. eles tentam sempre voltar com essa... Com Algumas isso como... clínicas ainda usam hoje. E como se fosse a última... O supra-sumo. É o supra-sumo. E aí falam, mas agora mudou, agora são choques leves. Bom, não faz o menor sentido, nem se fosse choque pesado ou choque leve. Sim. Então, o que eu estava falando é que os médicos não sabem a história da medicina, porque se soubessem, não fariam isso. Exatamente. Né? Rômulo pergunta aqui, os sintomas do autismo, como seria tratado na psicanálise? Seria cada nível, acho que a gente já falou, né? Cada nível. Então, a gente vai escutar esse sujeito que aparece aí na nossa clínica, qual que é a história dele, a história dos pais, né? Porque a gente está falando de autismo, a gente está falando de criança. Então, primeiro quando a gente atende criança, a gente atende os pais. Então, a gente vai escutar a história desses pais, o que está acontecendo, e atender essa criança, dar um lugar para que ela possa, se ela quiser, né? É uma escolha, se colocar ali. Então, e aí a gente vai tendo essas surpresas aí, como esse caso que a Jéssica contou, né? Porque você recebe uma criança, tem diagnóstico, e isso, assim, acontece muito, com muita frequência, né? Da criança vir com um diagnóstico e a gente na clínica perceber que não é nada disso, né? Eu adoro um caso da minha analista que ela sempre conta, enfim, que é muito interessante, que a menina chegou lá para ela, né? Ela tava com encoprese, né? Não conseguia fazer cocô. E esse era o sintoma principal, porque os pais levaram a um monte de lugar a menina e ninguém resolvia isso. E se tornou um transtorno. E aí os pais levaram lá nela, e aí ela falou que foi atendendo a menina, e aí escutou os pais e tal, e foi atendendo ela, e todas as sessões ela brincava de matar a irmãzinha, de diversas formas. Ela tinha acabado de ter uma irmãzinha, e tem toda aquela questão, tava enciumada, tava com raiva, né? Porque aí perde o lugar, que antes era só dela. Claro. Então, ela pôde simbolizar tudo isso que ela estava sentindo em transferência com a analista, na análise. Ela pôde colocar isso para fora de alguma forma, né? Porque socialmente isso não é permitido ter raiva da irmãzinha, né? Então, mas lá na análise, na sessão de análise, no consultório da minha analista lá, ela poderia, né, colocar isso para fora. E aí cada dia ela matava a irmãzinha de um jeito diferente. E esse sintoma passou. E aí os pais queriam saber o que minha analista fez para resolver, porque, nossa, você resolveu o problema. E ela fala brincando, humildemente, né? Eu não fiz nada. Né? Ela deixou a criança se expressar, ela deixou a criança... E ela fala, bom, ela quase não falava, mas ela, né, ali atuava na análise. Enfim. E aí o sintoma cedeu. Então, é isso que a gente pode fazer numa análise, né? Dar esse espaço para que o sujeito possa se colocar ali e falar, enfim. E tem uma coisa que é muito interessante, né? Porque pensam que somente com tarefas, alguma coisa do tipo, é que você pode fazer o tratamento do autismo, né? A clínica lúdica é utilizada pela psicanálise também. A psicanálise não é somente aquele analista atrás do divã, escutando um sujeito já no divã ali pronto para falar. Não, a gente vai se emboletar com o paciente no chão, por vezes. Sim. A gente vai... É isso, ele vai pegar uma garrafa e vai fazer com aquele garrafa é um monstro e vai mostrar ali pra gente, a gente vai atuar também com aquilo ali. Então, a clínica lúdica, essa brincadeira toda, é também uma maneira do paciente se manifestar e da gente manejar esse paciente. Né? Então, a gente não está enrijecido como acreditam que é e que por isso que, por exemplo, não poderia se ter um tratamento psicanalítico para autismo. Uma outra falácia que a gente não falou, mas é muito importante, que para tratar autismo só aba. Mentira! Nem começou com aba. Eu fiz questão de mostrar o histórico do autismo porque ele nasce com a psicanálise. Ele nasce com a negação de um conceito psicanalítico.
O Bleuler, quando ele estava ali discutindo, ele não acreditava, assim como Jung, na questão da sexualidade. Ele acreditava que a sexualidade ela é o centro da nossa existência, como Freud acreditava. E por isso que ele cria o autismo, para se afastar do autoerotismo freudiano. Então, o autismo, assim como inúmeras outras vertentes, tem o seu início marcado pela psicanálise, né? Então, isso para mostrar que a psicanálise deu uma importância muito maior do que as pessoas jamais poderiam imaginar. Não foi com a aba que começou, foi com a psicanálise. Exatamente. Aí, novamente, a importância da psicanálise, que todos esses outros psiquiatras, neuropsicólogos, psicólogos querem negar, né? Uhum. E eles que saem perdendo. Eu penso Sim. isso. Né? Grupo B, né? Acho que seria tipo autismo grau 2. Isso para psicanálise seriam todos neuróticos. Na psicanálise nunca existe, todos seriam dessa forma, porque a gente não diagnostica nada assim, nunca é o todo. A gente escuta um sujeito, a gente tem a nossa teoria ali, tudo bem, a teoria é importante, mas o que é mais importante pra gente é o sujeito que tá na nossa frente, é a história dele, é o que ele tá falando pra gente, é isso que importa. Então, tanto que diagnóstico pra gente é secundário. Nos serve ali como manejo clínico, porque a gente não vai tratar um paciente, por exemplo, uma neurose histérica da mesma forma que a gente trata uma neurose obsessiva. A gente não vai tratar uma neurose da mesma forma que a gente trata uma psicose. Mas isso não é tudo pra gente. Tudo pra gente, o que mais importa pra gente é o sujeito que tá na nossa frente e o que ele nos fala, a história dele, é isso. Então, nunca a gente vai. Todos esses que estão no grupo B, eles são neuróticos. Todos esses que estão no grupo C são psicóticos. Não, impossível dar uma resposta generalista como a psiquiatria dá. Sim. Né? Se você tem todos esses sintomas aqui, você é autista. Se você tem todos esses sintomas aqui, você é TDAH. Se você tem todos esses sintomas aqui, sei lá. E aí, cada dia inventa-se uma moda nova. Né? Acho que deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. O autista pode ser neurótico? Que DSM seria do grupo B? Eu entendi que isso é a pergunta, se o autista pode ser neurótico. Então, a Jéssica está falando que ela acredita que na visão dela, né, a partir do que ela estudou, existe aí uma quarta estrutura, né? E o autista tá aí, então, nessa quarta estrutura. Para mim, ele tá ali na estrutura psicótica, né? Um tipo clínico da psicose junto com a melancolia, com a paranoia e com a esquizofrenia, que são os tipos clínicos da psicose. Na minha visão, a partir do que eu estudei, acredito nisso. Então, vocês veem, mesmo aqui eu e Jéssica, duas psicanalistas, amigas e tal, temos divergências, mas tá tudo bem. Nenhum problema com isso, né? Então, e se vocês forem estudar sobre isso, cada um vai ter isso. Suas crenças a partir do que estuda, o que faz mais sentido para você, o que funciona para você na sua clínica, né? Estudar psicanálise não é moleza. Sim. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Tá perguntando se a psicanálise estaria numa evolução. Eu acho que o bom da psicanálise, da evolução, você quer dizer que está entendeu o sentido de mudando, acho que ele está querendo dizer de mudar os conceitos, né? Está sempre os conceitos sempre evoluírem. Sim. Né? Isso sempre. A gente nunca ficou estagnado desde a época do Freud. Sim. O Freud, ele próprio, né, atualizava os conceitos dele quando ele via que aquilo ali já não estava mais respondendo determinadas demandas que ele tinha. Então, isso é psicanálise. Não significa que a gente está reformando a psicanálise. A base vai permanecer sempre a mesma. Sim. Então, é édipo, a sexualidade, a libido. O que você vai fazer com isso? Isso sim, isso é uma outra questão. Inclusive para dar conta do contemporâneo. Mas você permanece com a base. Talvez essa pergunta tenha a ver com a questão da psicanálise está ultrapassada, né? Que muita gente pergunta, a psicanálise está ultrapassada. Não, a psicanálise continua aí e muito atual. A gente acabou de estudar no grupo de estudos de psicanálise política o mal-estar, né? É só ler o mal-estar para você ver como Freud é atual. Mas Freud já morreu e tal. Mas é o que você está falando, né? A base ali, né, que a gente usa, a teoria, e isso tudo vai se atualizando, porque também
tem toda a influência da cultura em que a gente vive. Então a gente precisa estar atento a isso, como você estava falando, Sim. né? Que momento cultural, histórico que a gente está vivendo hoje? A gente acabou de sair de uma pandemia. Essas crianças, será que estão sendo diagnosticadas como autistas hoje? Será que não tem a ver também com isso que elas viveram, com isso que elas passaram? Sim. Elas ficaram 2 anos presas em casa. Muitas sem contato com outras crianças, de frente para a televisão a maior parte do tempo. Será que isso é autismo mesmo? Ou se é um comportamento, como o Jerusalém fala no livro, um comportamento autístico, né? Então, a gente que está se questionando isso. Mas será que esses outros profissionais estão se questionando isso? Ou só taxando essas crianças como autistas? Exatamente. E vai levar essa criança para fazer milhões, zilhões de tratamentos que não seriam necessários? Talvez fosse mais importante ter um maior cuidado aí, uma escuta melhor dessa família, desses pais. O que está acontecendo? O que eles estão pensando dessa criança? Qual era o desejo deles para essa criança? Qual a expectativa? Qual a realidade? Eles estão conseguindo lidar com isso? Perfeito. Eu acho que é isso. Quer falar mais alguma coisa para fechar? Não, só para quem não estava aqui, como referência, esse livro aqui ele é bem interessante, que se chama Autismo, da Clínica Psicanalítica, porque ele dá um panorama geral histórico e também fundamenta bem, né, essa discussão que a gente está travando aqui sobre aonde localizar o autismo na psicanálise. E aí, para quem quiser ter essa visão geral, esse livro ele é bem interessante. E também, já que, só para aproveitar, indica a bibliografia aí, bom. Não é nem isso. É para aproveitar o final da live, é para a gente divulgar o curso, né? Sim. Que a gente vai discutir mais diagnóstico lá no curso. Então, isso aqui só é, enfim, uma parte, né? De algo que vocês perguntam bastante sobre diagnóstico. No caso, autismo, a gente vai fazer uma outra live sobre TDAH. Mas a gente vai discutir bastante sobre diagnóstico psiquiátrico e psicanalítico no curso que a gente vai fazer agora nas férias, né? Exatamente. Então, a gente vai resolver fazer esse curso, porque vocês sempre pedem muito para a gente falar sobre diagnóstico. Diagnóstico sempre aparece na minha caixinha de pergunta. Então, a gente vai falar sobre essa diferenciação entre diagnósticos psiquiátricos, como a Jéssica falou, e psicanalíticos, né? Focando nos diagnósticos psicanalísticos, que é aí a nossa área. A gente vai falar sobre neurose, psicose, perversão. Vamos ter uma aula de cada estrutura clínica. E a Jéssica vai dar uma aula para vocês bônus, né, de complexo de Édipo, que isso é importantíssimo, é a base da nossa teoria, o complexo de Édipo. Então, é um ponto importante. E na sexta-feira a gente vai fazer mais uma live para falar sobre TDAH, outro assunto que vocês me pedem muito. Então, sexta-feira às 8 a gente vai estar aqui de novo. E eu sempre indico esse livro aqui, vou dedicar também minha bibliografia, que é esse livro que eu adoro. Voltando ao normal. Né? Acho bom, sabe por quê? Porque hoje em dia tudo é doença. Então, eu acho que é importante que as pessoas entendam, né, o que é de fato algo preocupante e o que é o normal, assim, o cotidiano, o banal, o normal, que você tem que aprender a lidar com algumas questões, por mais difíceis que sejam, não são doenças. Sim. Né? Você não precisa tomar, às vezes, uma medicação, como o DSM-5 aí quer, que as pessoas em luto, sejam tratadas como pessoas depressivas. Sim. Né? Então, e tome medicações para tratar um luto, que é completamente desnecessário e maléfico, né? Porque os remédios psiquiátricos têm consequências, têm efeitos colaterais, não é um remedinho, não é uma coisa da toa. E o outro livro que eu vou indicar também é esse aqui, ó, Escondi Minha Voz. Foi esse que eu li ontem, fantástico, fenomenal. Muito bom, Parinoush Sani, nome da autora. Muito maneiro esse livro. Assim, uma coisa muito importante que esse teu livro aí me fez lembrar, que talvez a galera não saiba, muitos autistas escrevem biografias. Sim, eu já é também eu tô lendo no texto que você me mandou. Pois é. Isso, eu não sabia. Para desmistificar, né, essa questão também da incapacidade intelectual, que é uma falácia completa no autismo. Sim, muito importante. Eu vou terminar de ler o texto, depois eu comento com você. E esse texto que a Jéssica me mandou, que a gente comentou aqui na live também, a gente vai colocar... vai dar para vocês toda a bibliografia de tudo que a gente está estudando, falando, no curso que a gente vai
começar na próxima semana e começar a divulgar e vender, enfim, a partir da sexta-feira. Então, na sexta-feira às 8 temos uma próxima live para falar sobre o famoso TDAH. Sim. Obrigada. Tá bom? Beijo, boa noite. Obrigada a todos aí por Beijo. assistirem. Boa noite, até a próxima.